Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui o capítulo 5, dando uma justificativa do que ele estava dizendo sobre a fé de Abraão, a fé de Davi, da confiança plena que eles tinham em Deus e de que Deus era o sustento deles e que Deus era o protetor deles. E o apóstolo Paulo fala da promessa que não é anulada, que não é vã. E o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos, né, aos irmãos ali da igreja de Romanos, a manterem a confiança plena em Deus, na obra que Jesus Cristo fez. Muitas pessoas buscam ter paz em lugares errados. O modo de nós encontrarmos a paz é em Cristo Jesus. Ele fala, justificados pela fé. Justificados. Justificados do quê? Justificados de todos os nossos erros, todas as nossas falhas que cometemos no passado, quando nós não éramos cristãos. Todos os nossos erros, também falhas de conduta que cometemos, nossos pecados, nossas falhas de caráter também, tudo foi justificado pelo que Jesus Cristo fez. Ele se entregou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Ele foi moído, foi transpassado e ele derramou o sangue dele para nos comprar com o sangue precioso dele. E é por intermédio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus. Nós não devemos procurar paz em lugares que não fale de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Pelo qual também temos acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus é o que Jesus Cristo fez. É o que Jesus Cristo fez. Ele se entregou por amor a nós, por obediência a Deus, para nos comprar, para nos perdoar de todos os nossos pecados do passado, do presente e também do porvir. Tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos está pago, está consumado. Porém, nós temos que ter uma mente convicta, sã, sadia, de praticar aquilo que agrada a Deus e não viver mais no passado. Viver agora do presente. Um presente convicto do que Jesus Cristo fez. Viver pelo que Ele fez. Viver pelo que Ele fez. Viver de uma forma grata pelo que Ele fez. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Versículo 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo que Ele nos dá. Versículo 6. Porque, estando nós ainda sem força, Cristo, ao seu tempo, morreu pelos ímpios. Versículo 7. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer por um homem bom. Versículo 8. Mas Deus demonstrou seu amor para conosco, enquanto em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Versículo 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isso, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. A nossa fé
e a nossa obediência a Deus nos reconcilia por intermédio de Jesus Cristo. Fé no que Ele fez, no que Jesus Cristo fez, se entregou. Ele pagou o preço dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, todos os nossos pecados que cometemos, que estamos cometendo e que ainda vamos cometer. Nós temos que ter a mente consciente de confessar nosso pecado também a Ele. O que nós erramos, o que nós falhamos, temos que confessar e abandonar e viver de uma forma grata. O apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos e às irmãs ali da igreja em Roma, para eles abandonarem o modo antigo que eles viviam, abandonar o pecado do passado, abandonar o passado e viver dessa esperança, que é a paz com Deus em Jesus Cristo. Pelo que Jesus Cristo fez, tenha paz na sua vida, pelo que Jesus Cristo fez por mim, por você, por todos nós. Ele nos reconciliou, e nós temos que se alegrar nisso. Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, por causa da obediência dele, por causa do amor dele por nós, ele nos reconciliou com Deus. A paz nos reconcilia com Deus. Viva em paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não se aprisione no seu passado. Não se aprisione nos seus pecados. Liberte-se dos seus pecados do passado. Liberte-se dos seus pecados. Viva na plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Regozijando-se em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo fala no versículo 3 que ele se regozijava nas tribulações, porque a tribulação gerava nele paciência. E a paciência gerava experiência, aprendizado, que nós viemos viver aprendendo com Jesus Cristo em nossa vida, com as nossas atitudes, nas mesmas características de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, me conduza, continue me conduzindo, e que o Espírito Santo de Deus vos conduza a viver nessa plena paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Viva a plena paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Liberte-se do seu passado, liberte-se dos seus erros, dos seus pecados. Ele já foi pago. Não viva mais com seus pecados, não viva mais com o seu passado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente início de semana, tendo paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo na sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas, na sua conduta. Amém.